Boa noite, eu sou Denis, este é o canal Literatura Espírita. Dando continuidade aos nossos estudos de Nosso Lar, hoje nós estudaremos o capítulo 33, Curiosas Elucidações. Então, André Luiz ele passa a refletir a respeito da família terrena dele. Então, como a gente sabe, desde que ele chegou ao Nosso Lar, ele ainda não teve a oportunidade de ter nenhuma notícia da família. Inclusive, a mãe dele falou para ele que era melhor, por enquanto, ele não se preocupar com isso, que era para ele deixar essas informações para o futuro. E só que é aquela questão, né? Ele como pai, ele como esposo, chegando em Nosso Lar, depois de passar 8 anos no umbral, ele ficou curioso, ele sentia saudades, na verdade, dos seus familiares, ele queria saber como estava a esposa, ele queria saber como estavam os filhos, se eles estavam bem, se eles estavam passando por dificuldades. Só que ele mesmo reconhecia que ele não se preparou adequadamente, não preparou seus familiares adequadamente para que esse intercâmbio fluísse com facilidade, né? Eles não tinham dentro do lar nenhuma espiritualidade, né? Nada que fizesse, por exemplo, com que os filhos, a esposa, tivessem uma lembrança positiva deles, fizessem orações, né? Mantivessem esse elo de uma maneira mais agradável, de uma maneira mais construtiva, né? Então, como materialistas, assim como o próprio André Luiz era, eles acreditavam que morreu, acabou tudo, né? Então, existia aquele sofrimento, né, inicial, mas depois, o que se poderia fazer? Se morreu, acabou, não é verdade? Então, ele não recebia nenhuma impressão dos familiares terrenos, mesmo estando desencarnado lá no mundo espiritual, e ele também não conseguia ter nenhuma notícia deles, né? Então, ele ficava remoendo interiormente aquelas questões. E aí, passeando ali, andando ali por Nosso Lar, de repente, né, ele vê passar perto dele dois vultos, né, que ele chama de gigantescos, né, provavelmente altos, né, mais corpulentos, com fios, né, saindo das mãos de outras partes do corpo e um fio principal saindo da cabeça, né, um fio prateado. E ele disse que se arrepiou inteiro, né, e se escondeu ali porque parecia fantasmas aos olhos dele, né? Então, olha que curioso, né? André Luiz desencarnado, vê dois espíritos e fica assustado achando que é um fantasma, né? Então, ele vai e conta para Narcisa, que cai na gargalhada, né? E explica para André Luiz que aqueles irmãos eram encarnados, né? Que estes fios, né? esses laços, né? Esses fios, eles caracterizam os encarnados, né? Nós estamos como encarnados presos ao nosso corpo físico. Então, quando nós desdobramos, nós saímos para o mundo espiritual, por exemplo, durante as horas do sono, é natural que existam ligações entre o nosso perispírito e o nosso corpo físico, né? Principalmente uma que nós conhecemos como cordão de prata, né? Que sai de trás da cabeça, que é o mais visível deles, né? Mas existem outras ligações. E Narcisa explica assim que os espíritos que vão até aquela região, que vão até nosso lar, uma cidade equilibrada daquela forma, estando encarnados, são espíritos muito bondosos, são espíritos verdadeiros missionários na Terra, né? Espíritos de grande espiritualidade. Aí ela vai lá, acompanha ele para vê-los e vê que são espíritos que estavam na cor azulada, que identifica que eles eram missionários na Terra, né? Então, ela explica isso para eles, depois eles vão esperar os samaritanos, né, as caravanas dos samaritanos que resgatam espíritos do umbral, porque eles trabalhariam durante a noite auxiliando esses espíritos, né? Então eles veem essas caravanas vindo ao longe, e aí André Luiz, ele mais uma vez, né, ele se vê diante de uma situação nova, né? Porque junto das caravanas dos samaritanos existiam animais, então existiam cachorros, existiam pássaros, que eles chamam de ibis, viajores, né? Existiam moares, né? Que são mamíferos corpulentos, né? Que carregam peso, né? Então, Narciso explica para ele, né? Que, por exemplo, ele pergunta assim, por que o aérobus não pode ir no umbral, né? Aí ela explica que é por questão de densidade, né? Que o aérobus ele é um veículo do mundo espiritual que foi criado
para as regiões mais elevadas, né? A mesma coisa nós aqui na Terra. Você não cria um avião para andar debaixo do oceano. O avião ele é para voar nos céus. O submarino é para andar debaixo do mar. O submarino não vai voar. Então, da mesma forma, o aerobus ele é para regiões mais elevadas, né? De fluidos mais rarefeitos, né? E ele não poderia ir até o umbral. Poderia se criar veículos para ir no umbral, mas por respeito aos espíritos de lá, eles preferem utilizar aquilo que não vai ferir muito as impressões deles, né? Então, eles utilizam caravanas, eles utilizam a ajuda dos animais, né? Eles explicam, a Narcisa explica que esses ibis voadores, são pássaros bem grandes, eles comem, formam os pensamentos mais densas, né, que poderiam prejudicar aqueles espíritos que estão em tratamento, né? Então acabam sendo muito úteis. E os cachorros também auxiliam muito, né, na questão da proteção, de identificação de malfeitores ali, enfim, né? Esses animais eles são muito úteis nesses resgates, né? Então ela começa a explicar isso para ele. E quanto à questão depois da família, né, que pode ficar assim como a grande lição para nós desse capítulo, nós devemos, né, no nosso dia a dia, cuidar das pessoas ao nosso redor para que elas também desenvolvam uma certa espiritualidade, para que elas tenham noção da vida após a morte, para que elas tenham noção de que nós somos espíritos, somos imortais, não estamos aqui na Terra a passeio, nós estamos aqui para trabalhar, para desenvolver, para evoluir, para que todos juntos possamos construir vínculos mais profundos que possam perdurar, inclusive depois do desencarne, né? Para que quando um ente querido nosso desencarnar, nós possamos lembrar dele com carinho, enviar boas vibrações, e da mesma forma, quando nós desencarnarmos, os que ficarem aqui poderão também fazer o mesmo por nós, sem desespero, né? Sem revolta contra as leis de Deus, né? Mas entendendo que tudo faz parte da vida, que é só uma transição. A morte ela é uma transição, ela é uma passagem. O corpo fica, o espírito ele continua a sua jornada, não é nenhuma interrupção, é uma continuidade da jornada num ambiente diferente, né? Então nós devemos criar essa mentalidade para que a gente viva de maneira mais serena, né, de maneira mais equilibrada, e possamos, né, dar continuidade na nossa vida depois no mundo espiritual, sem grandes dificuldades, né, sem interrupções bruscas, né, sem grande sofrimento. Então, que todos nós possamos criar essa consciência espiritual e ajudar também os nossos familiares e amigos a fazer o mesmo. Muita paz e muita luz, e até o nosso próximo estudo.